Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Quero desejar a todos vocês um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos mais uma vez aqui para trazermos o estudo, a reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 37 da revista dos adultos da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. A nossa lição, irmãos, ela tem como título, Família, Agência de Cidadania. O texto bíblico básico para a nossa lição é 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 10. Texto bastante conhecido da Palavra de Deus. Se você ainda não fez a leitura deste texto, sugiro, como sempre faço aqui, que você dê pause, faça essa leitura, faça as leituras relacionadas também, que são leituras boas, pertinentes para o tema que estaremos trazendo aqui, e depois você dá continuidade. Bom, irmãos, desde a lição de número 30, nós observamos aí que nós estamos trazendo reflexões, estudos sobre a família. Nós poderíamos até dizer que é um grande estudo sobre a família, dividido em temas que nós temos apresentados aí a cada domingo. E hoje nós estaremos falando sobre a questão da cidadania, família como uma agência de cidadania. Veja bem, irmãos, o texto que embasa a nossa lição é o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 10, como eu já disse aqui, que traz a questão do amor. E nós vamos ver o seguinte, que a família cristã, ela consolida a sua influência na sociedade, alicerçada, ou alimentada, ou apresentando, melhor dizendo ainda, esse diferencial que é o amor de Jesus Cristo. E aí nós apresentamos, ou seja, nós trazemos, a família cristã, ela apresenta, ou ela impacta, ou ela impulsiona a sociedade, demonstrando este grande diferencial que é o amor de Jesus Cristo. O amor, como nós vimos bem claro na lição anterior, quando falamos da questão da comunicação, a família como agência de comunicação, a linguagem de comunicação do cristão é o amor, e o amor não é e o amor é uma escolha. E nós vamos ver, irmãos, nos ensinamentos bíblicos, Jesus deixando isso muito claro. Lá em Mateus, no capítulo 22, no versículo 39, vai dizer assim, olha, lembra o que foi dito antes? Olho por olho, dente por dente. Não, o negócio agora é ame teu inimigo, ore por aquele que te persegue. E lá em Mateus, também em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 e 44, Jesus vai dizer para os seus discípulos, ame a Deus, sobre todas as coisas, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então isso é o norte, da nossa lição, para nós estarmos falando do tema aí, ou seja, a base, o amor, ou seja, a demonstração deste amor e como nós vamos exercer este amor. E aí nós vamos pensar, primeiramente, nesse aspecto social, ou seja, a preocupação com o social. Irmãos, o autor ele cita aqui a escritora Norman Glaser, um livro intitulado Ética Cristã, e aí ele traz um trecho do livro dela, e é algo muito interessante, que deve abrir a nossa mente, o nosso coração, para essa questão do social. Veja bem, irmãos, o homem total. Nós precisamos ter uma visão
holística do homem. O que é a visão holística? É justamente isso, é uma visão total. A palavra de Deus, ela registra lá em Tiago, no capítulo 2, versículos de 14 em diante, ela fala assim, olha, se alguém estiver numa situação desprovida, né, de um cobertor, sentindo frio, sentindo fome, e você disser, Deus te abençoe, e não fizer nada em favor, o que você está fazendo? É demais. Irmãos, esta visão, né, total que nós estamos falando, é a ideia de você entender o seguinte, sempre que nós falamos de Jesus, nós falamos assim, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Não há uma separação, em uns momentos ele é homem, em uns momentos ele é Deus. Não há uma divisão, 50% homem e 50% Deus. E o que eu quero apresentar aqui? O que eu quero, né, com essa palavra, transmitir para os irmãos? Você pode falar assim, olha, eu vou morar no céu, tenho, né, o reino de Deus está prometido para mim. Isso é futuro. E eu devo almejar isso, e devo glorificar a Deus por isso, e devo usar isso da melhor maneira possível. Mas eu sou um ser humano social, que se relaciona com desejos, com sofrimentos, com impossibilidades, com uma série de fatores que me afligem e de situações que me afligem. Então, eu preciso apresentar, eu preciso mostrar, eu preciso chegar a essa pessoa e mostrar a ela, né, a palavra de Deus, evidentemente, mas acolher estas necessidades, responder a estas expectativas. Às vezes alguém disse assim, Cristo é a resposta para uma pessoa. E ela fala assim, mas eu não fiz nenhuma pergunta. Muitas vezes, irmãos, no afã, né, do reino dos céus, e isso é bom, evidentemente, nós esquecemos de entender quem é essa pessoa, do que ela precisa aqui, ela tem uma vida aqui. E acolher estas situações para, juntamente com isso, apresentar o Evangelho. Jesus Cristo, quando a palavra de Deus registrada em Mateus, lá no capítulo 25, a partir dos versículos 31, lá no grande julgamento, ele vai dizer assim para aqueles que estavam à sua direita, vocês me socorreram quando eu estava nas mais variadas situações adversas, situações difíceis, nu, com fome, sem teto, vocês fizeram tudo por mim. E aquelas pessoas perguntarão, quando nós fizemos isso? Quando acolhestes, quando fizestes por um desses pequeninos. Quem são os pequeninos? As pessoas que estão todos os dias diante de nós, sofrendo, sentindo fome, sentindo frio, sentindo dores, deprimidas, arrastando, humilhadas, marginalizadas. E nós, Igreja do Senhor, precisamos ter essa visão social, essa relação social que aproxima, que chega e que faz, alicerçados no amor. Exemplo, o bom samaritano, citado na lição, quando aquele homem acolhe, né, ajuda, melhor dizendo, aquela pessoa que havia sido atacada pelos salteadores, quando, vamos dizer assim, a religiosidade representada ali pelo levita e pelo levita e pelo sacerdote, não fizeram nada. Mas quer um exemplo, irmãos, bem próximo de nós? Cracolândia. Aquelas pessoas chegam para alguém que está ali marginalizada, sofrendo, né, imensamente, e diz assim, olha, eu vou te dar um banho, eu vou te dar comida, eu vou te dar roupa, eu vou te dar ouvido, quero ouvir a sua história, consequentemente, o meu tempo, e também vou te dar a palavra de Deus. O Evangelho todo para o homem todo nas nossas relações sociais. E isso, meus queridos, começa no ambiente familiar. Você começa vivendo isso no ambiente familiar.
na sua família, exercendo esse serviço de amor, socorrendo as necessidades. Nós estamos falando de necessidades extremas, daquelas pessoas que estão em situação de rua, drogadas, né, citando a Cracolândia, mas no seu ambiente familiar, você começa a exercer esse serviço de amor. E a partir desse exercício de amor no seu ambiente familiar, interessante nós observarmos aqui a ideia da lição que nós, né, falamos, né, dessa questão, quando nós abordamos uma lição da questão da hierarquia, né, Deus, família, igreja, né, ou seja, no ambiente familiar você exerce, a igreja é beneficiada e a sociedade recebe esses benefícios. As coisas vão caminhando de maneira progressiva e acontecendo quando eu assumo a minha consciência e a minha responsabilidade de fazer isso na família, na igreja, na sociedade. E presta atenção, irmãos, eu citei a Cracolândia aqui, mas às vezes esse socorro que nós estamos falando não requer um projeto. Às vezes ele não é um socorro de grande escala, que você fala assim, eu fiz e abençoei. Às vezes é aquela pessoa que está ali pertinho. Às vezes não requer um projeto nem da igreja, às vezes a sua família que vive esse serviço, esse ministério de amor que começa acontecendo ali, faz com que você chegue ali naquele vizinho, naquela pessoa que está precisando. Às vezes o socorro também, irmãos, não é nem material, é aquela ajuda que a pessoa precisa de uma palavra de incentivo, de uma palavra de sabedoria para ela tomar uma decisão. E todas essas coisas acontecendo. E a nossa percepção cristã, ela precisa estar aguçada para essas coisas. E diante disso, irmãos, nós entramos no segundo tópico, né, que é a questão da formação cidadã. O que é, né, irmãos, a cidadania? Veja bem, a cidadania ela é a condição, né, que a pessoa tem, de ser membro de um Estado, e esse Estado, né, concede, ou seja, né, constitui a essa pessoa direitos e deveres. É assim que nós entendemos de uma maneira bem simples a questão da cidadania. Você pode, agora, ou qualquer hora, você pode falar assim, eu vou em Paropeba. Pode, qualquer hora. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É o seu direito de ir e vir. Porém, quando você sai, você, né, passa num determinado local, tem um semáforo vermelho. Você sabe que você tem o dever de parar. Quando você chega na BR, você pode até andar mais rápido do que um determinado veículo, um determinado condutor, né, que está à sua frente. Mas existe uma restrição ali de ultrapassagem proibida. Você sabe, você tem o dever de não ultrapassar. Mas nada isso impede o seu direito de ir e vir, de ir até a cidade que eu referi aqui e voltar. Mas vai existir as obrigações. Então, a cidadania é isso, né? Ela concede a mim direitos e obrigações, deveres. Nós, meus irmãos, né, vivemos nessa condição. A família cristã ela se desenvolve num ambiente pátrio, com estas características. E aí, né, quando nós pensamos nisso, eu cito o exemplo de Jesus, quando foi questionado sobre a questão do imposto. Ele fala assim, olha, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E nós não vemos na palavra de Deus, eu nunca vi em nenhum estudo, Jesus questionar como seria gasto os recursos, né, como seria aplicados os recursos que eram angariados ali com a cobrança de impostos. Eu e você sabemos que o nosso país, nós somos taxados, né, pagamos taxas, impostos, os mais variados. Porém, o objetivo aqui não é a discussão, não é essa discussão. É entender o seguinte, existe, né, leis, existe autoridades constituídas e nós devemos obedecê-las.
E a palavra de Deus nos orienta a isso. E no ambiente familiar, isso deve ser vivido. Isso deve ser, ensinado, de maneira, no ensino direto, mas principalmente na prática. Nós não podemos viver, burlando leis, dando maus exemplos, não só para os nossos filhos, mas para todas as pessoas, nos justificando nas injustiças e nas incoerências que ocorrem. Nós precisamos entender o seguinte: somos cidadãos e precisamos exercer a nossa cidadania. De que maneira? De maneira ética. Qual é a nossa ética? Ética cristã. Nós precisamos exercer a nossa cidadania com integridade e verdade. Nós precisamos exercer a nossa cidadania reconhecendo as autoridades constituídas. Quais são as autoridades constituídas? Irmãos, não pense que era só questão, às vezes vem à mente só aquelas questões políticas. Existem as mais variadas. Olha, existem essas autoridades políticas. Quando você está indo, por exemplo, votar, o mesário que está ali encarregado de coordenar aquela sessão onde você vota, ele é uma autoridade constituída e merece o respeito e o reconhecimento por aquele momento, ainda que por um dia que lhe seja atribuída esta autoridade. Então nós devemos estar atentos a isso e, como pessoas conscientes, veja bem, irmãos, isso é muito importante, nos informarmos, porque quando nós falamos das questões de injustiça, nós devemos entender que não é o foco dessa lição, e Jesus Cristo deixou isso bem claro para os seus discípulos também. Nós não vamos instituir um reino político, mas às vezes, o que eu quero abrir aqui é para a questão da informação. Nós precisamos ser informados, nós precisamos ler, nós precisamos nos politizar para realmente nós sabermos o que é direito. Porque às vezes passa desapercebidos por nós direitos, por falta de informação, por falta de boas conversas, por falta de interesse de se informar, por falta de se posicionar, e com relação também à própria política em si. Quando nós dizemos politizados, são pessoas informadas com relação à política. Nós precisamos também, com relação a isso, estarmos atentos à questão de votar, à questão de se inteirar quem são os candidatos, de reivindicar através desses candidatos direitos, leis que realmente sejam justas. Esses posicionamentos de maneira sábia, coerente e principalmente cristã, nós precisamos e devemos ter. E estas coisas todas, irmãos, acontecem no ambiente familiar. Queridos, famílias cristãs que têm o embasamento da palavra de Deus, sólido, embasamento da palavra de Deus, que tem esse entendimento e a cada dia mais e mais abraça essa visão cristã acima de tudo e de maneira coerente se posiciona na sociedade e passa isso para a família, ela vai transmitir um impacto benéfico, poderoso, edificante, que vai fazer muita e grande diferença na vida da sociedade, no nosso caso aqui, Brasil, e restringindo aqui na nossa cidade. Então nós precisamos entender isso, uma preocupação social, o evangelho todo para o homem todo, uma posição cidadã. Tenho os direitos, tenho deveres. Os meus direitos, não abro mão dele. Os deveres, cumpro-os integralmente e de maneira consciente, porque foram instituídos e assim é que deve ser. A palavra de hoje é essa. Deus abençoe o seu dia, tenha um ótimo domingo e até um próximo encontro.